seminário, nós temos assim, algumas doenças de alma, algumas doenças existenciais. Tem aquela pessoa que gosta muito dela, mas que gosta muito dela, mas que gosta muito mesmo dela, que gosta demais. Eu sou demais, eu sou sensacional. Eu acho que se todo mundo no mundo fosse um pouquinho parecido com o mundo, comigo, o mundo seria outro. Se as pessoas se lembrassem um pouco do que eu sou, o mundo seria maravilhoso, seria sensacional, o mundo seria perfeito, porque eu beiro a perfeição. Isso é uma doença, né? Tem pessoas que se julgam o supra-sumo, a última Coca-Cola do deserto, né? O que há de mais precioso, se colocam em pedestais e por meios ou de palavras ou de gestos, estão sempre trazendo um louvor a si próprio. Arrogância, egocentrismo e coisas do gênero. Existe um tipo de doença que é o contrário. A pessoa fala assim: ah, eu não sou tão bom. Aliás, eu não sou pouco bom. Aliás, eu não sou bom em nada. Aliás, eu não sei por que eu nasci. Aliás, Deus cometeu um grande equívoco. Por que eu estou fazendo nesse planeta? A minha existência não significa nada. Eu sou todo errado. Eu não consigo contribuir com nada. Eu erro nas minhas relações paternais. Eu erro nas minhas relações trabalhistas. Eu erro nas minhas relações com Deus. Eu sou um erro ambulante. Eu sou um ser que sou a escória personificada. Eu não vejo razão da minha existência, mas se eu fosse igual o Manuel é tão bom. Se eu fosse igual o Laio, eu toco a bateria, o Laio toca a guitarra. Se eu fosse igual o Ernesto vai ser médico. Se. Mas como eu não sou o outro, eu tenho que carregar nas minhas costas o fardo, a desgraça de ser eu mesmo. Um pastor dizia para mim o seguinte, isso me marcou muito. Ele falava assim: Luciano, você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. Você é você mesmo. Você tem os seus defeitos, mas você tem as suas qualidades. Você carrega em si, intrínseco, problemas da sua existência que são pecados e defeitos que vão magoar pessoas. Mas você tem dentro de si potenciais maravilhosos, qualidades essenciais que só você mesmo as tem. E aquelas palavras são muito importantes para mim. Hoje, quando eu posso, eu lembro alguém disso. Eu falo: olha, para alguém que é muito arrogante, eu digo: você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. E para aquelas pessoas que se sentem muito desprezadas, que se maltratam emocionalmente, que se sentem um lado, eu digo: você não é pior do que ninguém, mas você também não é melhor do que ninguém. Todos nós somos únicos. Todos nós somos nós. E se nós formos analisar a história bíblica ali no Velho Testamento, a gente vai ver que os homens que Deus escolheu para as grandes obras não eram homens excepcionais, não eram homens maravilhosos, não eram homens grandiosos. Pelo contrário, eram pessoas simples, que em algum momento se tornaram pessoas importantes, mas eram pessoas simples. Veja, por exemplo, Davi. Davi, numa família de 12 irmãos, era o caçula, era o último do último do último. Naquela época, a herança, gente, não era dividida entre os filhos, não. A herança era do filho mais velho. O filho mais velho recebia a herança. Os demais não recebiam nada, recebiam o que o filho mais velho desse. O filho mais velho, ele era como que o segundo pai, ele era quem mandava. Então, um caçula de 12, ele não significava nada. Tanto que quando chega o profeta na casa e fala assim: me traga todos os seus filhos. Deus está me mostrando que dos seus filhos sairá o próximo rei de Israel. Você traga todo mundo. Trouxe todos os filhos, botou todo mundo lá. Aí eu olhei para ela e falei assim: não é esse, não é esse, não é esse. Não é. Assim, então não é nenhum dos meus filhos? Mas engraçado, Deus falou que seria dos seus filhos. O senhor não tem mais nenhum filho? Não.
Filho não, tem Davi. É o caçula. Não é assim, filho. Não é nenhum desses, não. Só tem um caçula, tem Davi. Ele está lá, ele fica cuidando das ovelhas, que era o trabalho mais baixo que existia. Ele é pastor e fica lá tomando conta, dando água das ovelhas, está lá. Aí o profeta, manda trazer. Não, o senhor não entendeu. É Davi, é o caçula, é o menorzinho deles, é esse daí. É o cuidador de ovelhas da casa. Traga ele. Trouxeram. O profeta viu Davi. Trouxe. Sobre você virá uma grande unção. Você será rei sobre esta nação. Davi era um moleque de 13 anos de idade. O mundo deu voltas. Davi foi ser rei de Israel aos 40. Até chegar lá, sofreu, comeu pão que o diabo amassou. Mas a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Deus escolheu um menino pequeno, baixo inclusive, baixinho. E todo mundo achava legal ser alto, na época de guerras, né? Na época que as pessoas guerreavam, o rei tinha que ser alto. O rei anterior a Davi era o mais alto e o mais bonito dessa palavra. Quando você olhava assim, os homens de Israel, o rei era o mais alto, o mais bonitão, o mais gostosão, né? Existia esse culto à personificação física. Mas Deus, Ele subverte essas lógicas humanas. Deus, Ele modifica as coisas. Ele quebra tudo que a gente entende por certo e por errado. Vários e vários outros personagens bíblicos do Antigo Testamento eram homens que a princípio você não dava nada por ele. Por exemplo, você escolheria para dirigir uma nação um assassino fugitivo? Vamos escolher um homem bom. Um homem bom. De repente, um assassino fugitivo. Eu acho que é um homem bom para governar o povo aqui. Nenhum de nós faríamos isso. Deus falou, não, vamos chamar Moisés. Um assassino fugitivo. Matou o egípcio. O egípcio está escondido 40 anos lá. Nunca mais voltou. Traga esse assassino. Moisés não quis. Falei assim, mas de jeito nenhum, o que eu vou fazer? Se eu voltar lá, vou me prender, eu sair fugindo daquela terra. O senhor não está entendendo, Deus, que eu não vou voltar para lá. É você que vai livrar o meu povo. Senhor, eu matei um egípcio e estou fugido. Eu disse, não, você vai voltar para lá. Você vai ter que ter um encontro com o seu passado, um encontro com os seus erros, um encontro com as suas limitações, e você vai ser curado. E a partir da sua transformação, você vai ajudar outros a se transformarem. Eu quero é você. Eu não quero o melhor. Se o melhor fizer o bom, é o óbvio. Eu quero o pior para fazer o razoável. Isso é uma surpresa. E talvez o pior faça até o melhor. Assim que Deus é. E a palavra de Deus diz o seguinte, no Novo Testamento, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É a forma de Deus fazer as coisas. Assim é Deus. Deus age assim em nossas vidas. Portanto, sabedores de que cada um de nós carrega dentro em si defeitos e qualidades, características boas e ruins, por que é que nós temos inveja uns dos outros? Por que eu tenho inveja? Não, pastor, eu não tenho. O Senhor talvez tenha. O Senhor não está falando comigo não, né, pastor? Eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja. Imagina, a inveja é o Manuel lá, meu vizinho, que ele é invejoso, que ele é ruim, que ele inveja mesmo. A Maria é invejosa. Eu mesmo não. Eu não tenho, nunca tive, nem nunca terei inveja. De fato, todos nós, em algum momento de nossas vidas, tivemos, em algum grau, algum tipo de inveja de alguém, de alguma circunstância, de alguma situação, de alguma coisa. Às vezes nós olhamos e falamos, podia ser eu. Podia ser eu que fui sorteado. Podia ser eu que tivesse passado no concurso. Poderia ter sido eu que isso, que aquilo, que aquilo outro. Nós todos, em algum momento, temos inveja. O que é inveja? Como é que a gente pode definir a inveja? A inveja é um sentimento de despeita pelo sucesso